Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. A dura ainda é grande, né? Mas tem um confronto mas direto reduz ainda. Reduz, João, é verdade. João, é verdade. Se eventualmente, se o Palmeiras ganha do Ceará no sábado, tem o outro lado que tem combinado também. Né? Lógico. O Palmeiras ganha do Ceará no sábado e se o Flamengo empata com o Corinthians no domingo, a gente muda de assunto. Porque esse Campeonato Brasileiro aqui, esse de 2019, é o único Campeonato Brasileiro da história que, sem terminar, já teve 2 campeões. Palmeiras, é verdade. Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras já foi campeão brasileiro esse ano e o Flamengo já foi campeão Porque brasileiro. Sadinha mandou tocar a música, inclusive. E o terceiro colocado, o Santos, embora não vá acontecer, ainda tem chance matemática. E uma coisa que é certa, um dos 2 que já foram declarados campeões será o campeão. Isso aí não tem. Um dos 2 vai ganhar. Eu fui citado pelo Paulo Lima aqui. Mas você mandou e tocar o lembrado hino. pelo PVC. Você mandou eu tocar o não hino. pedi para tocar o hino do não? Palmeiras, mas eu disse que o Palmeiras, naquele momento, seria o campeão. A gente aqui também, editorialmente, a gente precisa... Não, sim, PVC, mas o João pedia pra tocar o hino. Calma, gente. Editorialmente, a gente precisa... o pedido dos amigos. Editorialmente, a gente precisa apontar aqui aqueles que a gente considera que são favoritos. Mas num campeonato que dura 8 meses, gente, a gente também tem o direito de mudar de opinião. Claro. Né? E eu nunca tirei o Palmeiras da briga. Agora, quando o líder abre 10 pontos do segundo colocado, a gente também não pode chegar aqui e falar que o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto colocados são favoritos. E se cair para 5, você acha que... Não, o Flamengo continua favorito, João. Agora, é claro, o campeonato só vai terminar quando o líder, seja ele qual for, no caso é o Flamengo, tiver uma pontuação em que ele não possa ser mais Vamos mostrar aí, por favor, meu amigo Chita Verde e Robinho Pedalada, os jogos que restam para Flamengo e Palmeiras, né? 8 pontos a vantagem, é considerável do Flamengo, mas matematicamente o Palmeiras ainda tem chance. Os jogos do Flamengo são esses: Corinthians no Maracanã, Botafogo no Newton Santos, Bahia no Maracanã, Vasco no Maracanã, jogo antecipado para o dia 13. Reparem que o Flamengo fará os 4 próximos jogos no Rio de Janeiro. Sai para jogar com o Grêmio. É o último jogo antes da final da Libertadores. Aí o Flamengo jogará lá em Santiago contra o River Plate. Na volta da Libertadores, o Flamengo receberá de novo o Ceará no Maracanã. Ou seja, dos próximos 6 jogos do Flamengo no campeonato, ele terá 4 no Rio de Janeiro. 4 não, 5 no Rio de Janeiro. Dos próximos 6 jogos do Flamengo no campeonato, 5 serão no Rio de Janeiro. Aí ele enfrentará o Palmeiras em São Paulo, receberá o Avaí e termina com o Santos na Vila Belmiro. Dos próximos 6 jogos do Flamengo no Brasileirão, 5 são no Rio. João, para melhorar isso que você está falando, dos 9 jogos que restam no Brasileirão, esquece lá o River, porque ali é Libertadores. Ali dá inclusive entender, está em amarelo. Porque ali não, aí não é na casa nem de um nem de outro, né? Mas dos 9 jogos que o Mengão tem, 6 deles são no Rio de Janeiro. 6 no Rio. E os 4 próximos no Rio, cara. Ele só vai sair, só que aí que está o grande detalhe, né? Ele sai para jogar contra Grêmio, que está de olho na Liberta, Palmeiras e Santos. Palmeiras e Santos. Então é muito bom e é muito importante que o Flamengo faça literalmente a lição de casa. Os 3 jogos fora de casa são os 3 mais difíceis do campeonato. Mas os outros 3 também tem que fazer a lição de casa, meu camarada. Não, depende. Não, pode ser que ele já chegue campeão. Se contra o Palmeiras ele chegar com uma pontuação em que ele não precise... Que ele tem uma diferença de 7, 8, 9 pontos, os últimos 2 não resolvem nada. Se o Flamengo vencer todos esses jogos aí em casa, a gente está considerando o Botafogo em casa, porque é Newton Santos, Rio de Janeiro, quer dizer, não será em casa, mas será em casa, vamos dizer assim. Não tem viagem. Não tem viagem. O Flamengo, desses jogos em casa, ele tem que vencer quantos para ser campeão? Se ele vencer tudo, os 4 aí que você está falando. 4 jogos. Corinthians, Botafogo, Bahia e Vasco, é isso, né? Claro, do que o Se ele vencer todos, ele faz 12. Ele, no mínimo, fazendo 12, no mínimo,
ele mantém essa diferença de 8. Pode ser que ele aumente, só que aí o Palmeiras tem que vencer os 4 dele também. Perfeito, isso que eu quis dizer. Aliás, os jogos do Palmeiras, vamos ver. Lógico, tá os certo. próximos jogos do Palmeiras, até o final do campeonato. São Lembrando 5 que o Palmeiras adversários. só tem o brasileiro. São 5 adversários iguais e o jogo Palmeiras e Flamengo. 5 adversários iguais e mais o confronto direto. Ótima observação. Ceará, Bahia, Palmeiras recebe Corinthians. o Ceará. Quarta-feira que vem joga em São Januário contra o Vasco. Aí vem o Corinthians no Pacaembu, hein? Aí sai pra pegar o Bahia, que tá brigando por vaga na Libertadores. Um dia após a final da Libertadores, teremos Palmeiras e Grêmio no Allianz. Fluminense e Palmeiras no Maraca. Aí chega um encontro Palmeiras e Flamengo, que pode ser uma decisão, ou o campeonato já pode estar decidido. Palmeiras e Goiás. E na última rodada, Cruzeiro e Palmeiras. E o caminho do Verdão, hein, meus amigos? Mas uma pergunta aqui, o Palmeiras e Flamengo deve voltar para o Allianz Parque, porque foi Vai voltar mudada pro a Allianz. data. Foi mudada a data um dia depois, Perfeito. e aí dá tempo Então será no de Allianz. voltar para o Allianz Mas a Parque. nossa arte Essa já é uma diz informação Allianz. importante. Inclusive a nossa arte arte já está fala, atualizada pelo Chita. Allianz São Parque. 5 jogos na cidade de São Paulo. Sim. E aí a gente pode falar que são 5 jogos em casa, porque o Pacaembu é a casa do Palmeiras, mas também é do Corinthians. Então aí há né? Acho que a gente tem que fazer uma análise um pouco diferente. Mas enfim, são 5 jogos na capital paulista, né? E as viagens não são viagens assim, tirando Salvador, também não é Nada demais. tão longe assim do planeta, né? Aí vai para Salvador, respira o ar da Bahia, legal. O resto 2 no Rio Isso. e o outro em Minas, tá legal. Mas eu tenho a Em impressão termos de que a logística, tá legal. trajetória do Flamengo É mais complicado. ela é mais interessante. Mas é mais complicado. Pelo fato de Jogar 4 seguidas em 4 casa. seguidas no Rio. Eu acho que o caminho do Flamengo ele é mais interessante Desde que o que ele caminho do faça, Palmeiras. né, ó? Até o jogo contra o Ceará. Esquecendo ali o River Plate, o Grêmio também, obviamente. Mas esses 4 próximos jogos, sendo aqui no Rio, o Flamengo não tendo que se deslocar, é interessante. Uma informação matemática que é fundamental. A diferença hoje é de 8 pontos. Para o Palmeiras ter alguma chance de ser campeão, tem que chegar no dia do jogo Palmeiras e Flamengo com 8 pontos de diferença. Se chegar com 8 pontos de diferença, ainda dá. Se chegar com 9, não dá mais. Isso é finito. Então, o máximo, o teto de diferença para o Palmeiras buscar o título em relação ao Flamengo até o confronto direto é a diferença de hoje, 8 pontos. Ou seja, imaginando que o Palmeiras então vença o Flamengo, Isso. e aí depois nas últimas 2 rodadas o Palmeiras vence os 2 jogos que restam para ele Isso. e o Flamengo perca os 2 jogos. Exatamente. Eu vou fazer uma É isso aí. observação da sua observação. Podemos ver de novo a tabela do Flamengo? Podemos. Meu amigo Juca Kfouri, em 1988, escrevi uma carta para ele quando ele era diretor de placar. Eu dizia para ele assim: não, eu acho que o Brasileirão versus estaduais, de fato, mas o problema, o torcedor do Flamengo prefere jogar contra o Corinthians. A gente não pode transformar. O torcedor do Corinthians prefere jogar contra o Botafogo do que jogar contra o Araçatuba. O problema é você Sim. não correr o risco de transformar o Botafogo em Araçatuba. Não. Aí a gente tem uma tabela que o Flamengo pega o Corinthians, o Botafogo e o Vasco, e a gente acha a tabela do Flamengo fácil. Não, ninguém falou fácil, não. Hein? Não, eu sei. Eu usei uma palavra Eu errada. acho mais interessante pelo seguinte detalhe. Por serem 4 jogos seguidos em acho- casa. Quer dizer, em casa. Não é porque o Flamengo vai jogar no estádio do Mas é Botafogo. incrível, né, João? é incrível isso. Eu tô falando, eu usei a palavra errada, João, É mas você fácil entendeu. não, é. O que eu tô dizendo é o seguinte: é incrível como a gente conseguiu banalizar o clássico. É. Porque em condições normais você Tá olha... todo mundo dando o Flamengo como favorito em tudo. Tudo bem, evidente. é assim, a E gente o Flamengo, olha... como mandante, tem sido muito O forte. Flamengo, né? o Flamengo é favorito contra o Botafogo e o Flamengo é favorito contra o Vasco. Estamos de acordo. Mas é incrível como a gente conseguiu fazer, nos últimos anos, ter jogos Flamengo e Botafogo e Flamengo e Vasco, que você olha e fala assim, Galinha morta. Mas Ô, sabe Paulo, quem fez mas isso, nós PVC? somos nós, Sabe quem não. fez isso? Foi o Flamengo. eu sei disso. O Flamengo fez isso, porque o Flamengo está numa distância campeonato fez muito isso. acima A temporada de, fez de isso. Vasco, Botafogo e Fluminense. E os outros. Gente, a gente está fazendo isso com A o Corinthians. diferença é pô. muito A grande situação entre que eles. passa hoje o Botafogo é desesperadora. Os clubes fizeram isso. A torcida está com medo do time ser rebaixado. Se for rebaixado, não entra tal projeto, né, de sociedade nova anônima. gestão e tal. E o clube não sabe o que vai fazer para disputar a Série B. Não vai ter condição.
Então não é só o Flamengo. O Flamengo melhorou muito e os outros caíram. pelos seus próprios problemas. Gente, o que se viu na reunião do Conselho Deliberativo do Vasco foi mais uma vez uma vergonha. É a prova de que o Vasco não vai sair do buraco pelos próximos 15, 20 anos. Mas E quando você viu o que aconteceu? Tiveram que acabar com a reunião do Conselho porque tinha 40 briga, anos vai ser confusão. Não tem jeito. Rapaz. Enquanto não houver uma unidade, não houver quem pense no Vasco antes de si, o clube não vai dar jeito. O Botafogo tá no buraco, o Fluminense tá no buraco e o Flamengo conseguiu se organizar. Agora, a culpa não é da imprensa, é dos clubes que se enfraqueceram. Eu não falei imprensa. Quando eu uso o plural majestático, quando eu digo a gente transformou, eu quero dizer o que o calendário fez, o que a temporada fez, o que o futebol brasileiro fez com esse jogo. Ô, Paulo, a gente tá fazendo isso com o Corinthians contra o Flamengo. O Carille vai jogar retrancado, que se ele for ousado, ele vai levar uma sapatada. Gente, é Corinthians É que e o Flamengo hoje ele é muito Ô, João, e favorito outro contra detalhe, Botafogo e Vasco, isso o é um detalhe fato. interessante nesse campeonato foi a Botafoguense primeira sabe vez... disso, né? Foi a primeira vez que os clubes do Rio não conseguiram um resultado positivo, né? As 3 derrotas e o Flamengo empatando. Até então, nunca tivemos isso. A última vez que isso aconteceu foi em outubro do ano passado, exatamente no Campeonato 2018, quando o Botafogo e o Fluminense perderam e Flamengo e Vasco empataram. Ou seja, esse ano, os 4 do Rio, pela primeira vez no campeonato, não somaram, quer dizer, não venceram. Olha aqui, uma outra informação interessante, nosso querido Lauro Araújo, grande matemático, sempre nos trazendo aqui informações interessantes. Exatamente. O Lauro, ele tem cálculos sempre muito precisos, ele diz o seguinte, se o Flamengo chegar a 83 pontos antes da decisão da Libertadores, o Flamengo hoje tem 68, é isso? Então estaria a 16, a 15. 15 pontos. A 15 pontos 15, de 83. Ele tem que ganhar os 5 jogos. Os 5 jogos. Se o Flamengo chegar a 83 pontos antes da decisão da Libertadores, ele terá 92% de possibilidade de ser o campeão brasileiro por antecipação. Então entramos mesmo na reta final e na definição do Campeonato Brasileiro.